Eu teve um compromisso e eu vou fazer no lugar dele, tá? Vou falar sobre Eurípides Barçanufo hoje. Eurípides é muito conhecido no meio espírita, é antecessor de Chico Xavier, né? E é muito conhecido principalmente no Triângulo Mineiro. Eurípides nasceu em 1 de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais. Ele é o terceiro filho, né, de 15 irmãos. O pai é Hermógenes Ernesto de Araújo, chamado de Mojico, e a mãe é Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Eurípides é muito ligado à família, e a Dona Meca, mãe de Eurípides, se casou com 14 anos de idade. Ela só foi conhecer o marido no dia do casamento, como era muito comum na época, né? Mas ela conta que, mesmo assim, parece que ela já o conhecia há muito tempo. E o casamento deles foi um casamento maravilhoso, de muito amor, de muito respeito, de muita compreensão. E o seu Mojico era um excelente pai, um excelente esposo, e a família era muito unida, né? Eurípides teve algumas reencarnações. No livro A Grande Espera, ele foi Marcos, que era um essênio. Ele foi discípulo de Inácio de Antioquia. Ele foi o escravo Rufo em Ave Cristo. E ele foi Johann Caspar Lavater, né? Que era um suíço, poeta, filósofo, teólogo, amigo de Pestalozzi. Eu não costumo colocar as reencarnações dos espíritos, mas eu coloquei para a gente compreender que ninguém nasce Eurípides Barçanufo do nada, né? É uma construção de muitas vidas, de muitas reencarnações, para chegar a ser quem foi Eurípides Barçanufo. Aos 6 anos, começou a trabalhar com o pai na venda. Queria ser médico para curar sua mãe, que sofria desmaios e visões esquisitas. Em 1889, ele lê livros de homeopatia do Dr. Onofre, que estava hospedado em sua casa. Em 1897, estuda livros de homeopatia e funda pequena farmácia. Ali na foto é a casa de Eurípides Barçanufo, e ao mesmo tempo também era a loja, né, o negócio do pai dele, tá? Aos 6 anos, ele já fazia bicos. Ele guardava os animais dos viajantes que vinham fazer compra na cidade. Ele pegava as malas das pessoas que desciam do trem, ajudava as pessoas a carregarem suas malas. E ele tinha uma meia velha do pai, que ele juntava aquelas moedinhas naquela meia. As primeiras calças que ele usou, ele comprou com o dinheiro dele. Porque naquela época o menino não usava calça, ele usava um camisolão até os 9 anos de idade, por aí. Então, as primeiras calças dele ele comprou com o próprio dinheirinho dele, que ele foi juntando com os biquinhos que ele fazia, né? E teve um dia que ele chegou para a mãe dele e falou que já tinha comprado as calças dele e que ia dar o dinheirinho dele para ela, para que ela comprasse pão quando não tivesse dinheiro em casa. Porque eles passaram muita necessidade no começo, né, da vida deles. Passaram muita necessidade. Às vezes não tinha mal o que comer. Era uma vida muito dura. 9 anos de idade, ele já lia livros de homeopatia para tentar achar cura para a mãe dele. Que ele queria ajudar a mãe dele a ser curada. Porque ele achava que, que ela tinha uma doença, né? Mas depois foi ver que não era a doença física que ela tinha, né? E com 17 anos, ele estuda livros de homeopatia e funda uma pequena farmácia em sua casa, com medicamentos totalmente gratuitos. Ele nunca cobrou um medicamento que foi feito na farmácia dele. No retorno a Sacramento, Eurípides conta 9 anos e retoma seus estudos no Colégio Miranda de 1889 até fins de 1901. O diretor do colégio convoca Mojico para informar que ele aprendeu tudo o que podia oferecer, que deveria providenciar ensino superior ao filho. No princípio de 1902, o pai decide levá-lo ao Rio de Janeiro, onde conseguem
matrícula para o curso preparatório para a Escola de Medicina da Marinha. Devido à doença de Dona Meca, Eurípides decide não estudar no Rio de Janeiro. Então ele se resignou, né, e deixou para lá esse grande sonho que ele tinha, porque ele era muito apegado à mãe, os dois eram muito unidos, e ele sabia que se ele se afastasse de casa, ela ia ficar muito pior do que ela já estava, né? Eurípides era autodidata, lia muito e aprendia rápido, dominava astronomia, filosofia, ciências físicas e naturais, matemática, literatura e falava fluentemente o francês e o latim, sem nunca ter cursado o ensino superior. Ele nunca fez uma faculdade. E ele dominava todas essas matérias. Tanto que ele fundou o Liceu Sacramentano, né, junto com amigos, em 31 de janeiro de 1902, ele contava 22 anos na época, né? E ele era mestre aos 22 anos, era muito estimado pelos alunos e familiares dos mesmos. Ele era católico fervoroso, criou com os alunos a Sociedade Amiguinhos dos Pobres, presidia a sociedade também em São Vicente de Paulo, na igreja local. Então ele era muito atuante na cidade, muito atuante. Em tudo ele estava presente. De 1907 a 1912, ele exerceu o cargo de vereador e trouxe para Sacramento vários benefícios sociais, como água encanada, bonde, luz, um cemitério público e maiores recursos para a educação. Pediu dispensa após uma votação onde aumentava um período de mandato de 3 para 4 anos. Ele falou que ele foi eleito para apenas 3 anos, que ele não iria ficar 4 anos. E que ele pedia dispensa para cuidar da missão dele, né? Porque a missão de Eurípides era junto aos pobres, junto aos doentes e junto às crianças do colégio. Ele tinha 3 desafios na vida: a doença da sua mãe, o tio que era convertido ao espiritismo e o sermão da montanha. Interessante. A doença da mãe, porque ele queria curá-la de qualquer jeito, né? O tio dele, que era irmão da mãe dele, que era o tio senhor Mariano, era espírita, e isso ele não conseguia compreender nem aceitar, né? E ele não compreendia o sermão da montanha. Ele não compreendia como é que uma pessoa pode ser feliz sofrendo, né? E aí, ele era muito amigo dos padres, e um padre um dia deu a Bíblia para ele, porque naquela época só os padres podiam ler a Bíblia. Os leigos não podiam ter Bíblia em casa, né? E o padre, como era muito amigo dele, deu a Bíblia para ele escondido e falou para ele: leia, quem sabe você consegue tirar as suas dúvidas. Só que ele ficou com mais dúvida ainda, né? E além de ter ficado com mais dúvida, quando ele se converteu ao espiritismo, o padre se matou. O padre surtou, e o padre achou que ele tinha se convertido ao espiritismo porque ele deu a Bíblia para ele ler. E por isso que ele ficou louco. Entendeu? Para a gente ver como que é a ignorância da gente, né? O mal que nos traz. Tio Senhor chamou seu amigo Frederico Peiró, porque na fazenda Santa Maria morava uma parte da família da mãe de Eurípides, tá? E nessa fazenda estava tendo fenômenos estranhos. Atiravam pedra, as coisas mudavam de lugar, ouviam assobios, ouviam gritos, ouviam pessoas andando pela casa, mexiam nas panelas. E o que pode ser isso? Né? Aí os colonos da fazenda falaram: é coisa do demônio. Se é coisa do demônio, tem que chamar os espíritas para ajudar, né? Aí o tio senhor, que era materialista, não acreditava em nada, mas ele tinha um grande amigo que era Frederico Peiró, e Frederico Peiró era espírita. Ele foi chamar Frederico Peiró para vir à fazenda e ver o que estava acontecendo, né? Frederico Peiró chegou na fazenda e viu que todos eram médios de efeitos físicos, os colonos que moravam ali. Era uma comunidade que tinha esse tipo de mediunidade. Aí ele pediu para que eles começassem a trabalhar
espiritualmente, né? Fazer um trabalho no bem. E depois que eles começaram a trabalhar, nunca mais houve os efeitos físicos. Cessaram totalmente. E aí, claro que o tio Senhor pensou, então realmente existe, né? Realmente não é só a matéria. E aí ele se converteu ao espiritismo. O tio Senhor Mariano, que era tio de Eurípides, né? Irmão de Dona Meca, mãe de Eurípides. E Eurípides era muito amigo de tio Senhor, gostava muito desse tio dele. Os dois eram muito unidos. Ele fundou o Centro Espírita Fé e Amor em 28/8/1900, lá dentro da fazenda mesmo. Agora pensem, o dono da fazenda era um católico assim, ferrenho. Quando o dono da fazenda descobriu que eles estavam fazendo sessões espíritas dentro da fazenda, os colonos, ele veio chamar a atenção do tio Senhor Mariano, né? Ele falou, bom, tá bom, então vocês podem fazer aí a sessão, mas ó, não quero problema, hein? Né? Só que teve uma vez que o dono da fazenda ficou muito doente, com um problema sério de saúde. E aonde que ele foi? Ele foi lá procurar o tio Senhor Mariano e ele falou para ele assim, eu sei que você andou fazendo umas curas aí, e eu queria saber se você pode me curar. Ele falou, não sou eu que curo. Quem cura é Deus, né? A gente faz o nosso papel, mas quem cura é Deus. E tio Senhor Mariano fez um tratamento nele e ele ficou curado. No que ele ficou curado, ele pegou e deu um pedaço de terra dentro da fazenda para construir o centro espírita. Porque as reuniões eram feitas nas casas dos colonos. E aí, a partir desse dia, com a terra que foi dada, os colonos levantaram a sede do centro espírita dentro da fazenda, que tem até hoje, o centro espírita. Né? O início da conversão de Eurípides se deu após ler o livro Depois da Morte, de Leon Denis, emprestado por seu tio, Senhor Mariano, enquanto visitava o sobrinho. Sempre que o tio vinha à cidade visitar a irmã, né, Eurípides falava para a mãe dele assim, você coloca a cama dele no meu quarto, porque eu quero conversar com ele. Eu quero tirar da cabeça dele esse negócio de espiritismo. Né? Isso é coisa do demônio. E o tio Senhor era um homem muito simples, era um homem da roça, um homem que não tinha estudo. E ele chegou para Eurípides e falou, Eurípides, olha meu sobrinho, você é um homem estudado, você é um homem muito inteligente. Eu não tenho argumento para conversar com você, mas eu tenho aqui um livro que pode te ajudar a compreender a doutrina espírita. E deu esse livro para Eurípides ler. Eurípides pegou o livro e ficou a noite toda, a madrugada inteira, lendo o livro até de manhã cedo. Né? E na hora que ele acabou de ler o livro, tio Senhor já tinha acordado, ele falou, realmente, esta obra é um monumento. Não falou mais nada. Pegou o livro, colocou embaixo do braço e foi embora. Né? Sexta-feira da Paixão de 1904, Eurípides vai com um amigo sem avisar Senhor Mariano à fazenda Santa Maria, participar da reunião mediúnica, mas chegando lá já haviam 2 lugares reservados. Os lugares estavam todos tomados, só tinha 2 lugares sem ninguém. Eurípides mentaliza que se realmente fosse verdade a comunicação dos espíritos, que João Evangelista viesse se comunicar através de humilde e analfabeto trabalhador chamado Aristides, e fizesse uma explanação sobre o Sermão do Monte. Aristides era um trabalhador analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, um homem simples da roça, né? Eis que o trabalhador mediunizado levanta e fica durante mais de 2 horas falando sobre o Sermão do Monte, emocionando a todos os presentes. Mais uma prova de que os espíritos se comunicam. E quem foi que falou por Aristides? João Evangelista. Aí ele retornou novamente à fazenda Santa Maria. No que ele retornou à fazenda Santa Maria,
vem o espírito de São Vicente de Paulo, né, através do tio senhor Mariano, e começa a conversar com ele. Abandone o seu cargo na congregação, convido a criar outra, cuja base será Cristo e o diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afasta-se da igreja e previne-o dos desabores que terá, inclusive a revolta da própria família. Lembrando que a família dele era totalmente católica. E eram católicos praticantes, todos eles. Quando Eurípides se converteu à doutrina espírita, o pai dele ficou indignado. Aí o que o pai fez? O pai falou para a mulher dele assim: Meca, você vai lá, conversa com seu filho e fala para ele largar esse negócio de espiritismo que é coisa de louco. Estou falando para você. A dona Meca não concordou muito com o que o pai falou, né? Porque a família dela todinha já era espírita, do senhor Mariano, na fazenda Santa Maria. Mas ela foi conversar com Eurípides e falou: Eurípides, teu pai está preocupado, meu filho, porque você agora diz que é espírita e a gente sabe que espiritismo é coisa de louco, né? Ele falou: mãe, mas o que o pai entende de espiritismo, minha mãe? Ele não entende nada, ele nunca leu nada, não sabe nada de espiritismo. E começou a explicar para a dona Meca o que era o espiritismo. Conclusão, ela saiu de lá convertida. E quando ela chegou em casa, que o marido perguntou, ele falou: e aí, Meca, conversou com o menino? Conversei. Então, agora eu também sou espírita. Aí ele ficou, né? Ele falou: o que fazer, né? Então, São Vicente de Paulo deu esse recado para Eurípides, tá? Do que iria acontecer. Ele retorna a Sacramento, corta os laços com a Irmandade de São Vicente de Paulo. Seus colegas de magistério abandonam seus cargos no Liceu Sacramentano. O mobiliário escolar foi retirado e o prédio requerido pelos proprietários. E todos falavam na rua: o professor está louco. Imagina uma cidadezinha daquele tamanho, em 1800 e tralalá, né? Vocês imaginam só a reação das pessoas. E Eurípides chora. Ele senta na cadeira dele, na mesa dele, e ele não vê saída para a escola, porque ele já não tinha mais recurso nenhum. E ele começa a chorar. Mas, em 27 de 1 de 1905, ele cria o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Esse prédio está lá em Araxá, lá em Sacramento até hoje, né? Do jeito que está ali. Tá? O Colégio Allan Kardec ele fundou em 31 de 1 de 1907. Ele estava na sala dele e ele sente uma luz, uma energia muito forte junto a ele. E o nome é falado para ele, Maria Santíssima. Só que ele acha que é mistificação. Ele fala: imagina, eu não tenho condições, na situação em que eu estou aqui, eu não tenho condições nunca de receber uma comunicação de um espírito desse, que era Maria de Nazaré. Né? O que Maria de Nazaré fez? Pegou a mão dele e fez uma psicografia mecânica, sem passar por ele, que nem Chico Xavier fazia. Né? Não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho, aí já dá para saber quem é, né? Ensine o evangelho de meu filho. Às quartas-feiras, instituo um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E aí, a partir desse dia, ele consegue levantar o colégio. Ninguém sabe explicar até hoje como que as crianças retornaram para o colégio, mas retornaram todas e muito mais. Ele já tinha mais de 300 crianças no colégio. Né? Ele teve uma visão do Cristo. Tá? Essa visão está no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier. Ele está dormindo e de madrugada ele se desdobra e no plano espiritual ele vê Jesus. Ele vê Jesus sentado, chorando. E ele fala: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? O Cristo lhe correspondia agora ao olhar e respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho. Não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor.
Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. E logo em seguida ele volta ao corpo dele. E fica muito emocionado com a visão que ele teve. Né? E desde aquele dia, ele entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até o seu desencarne. Essa figura, essa imagem, é de um atendimento que Eurípides fez, porque Eurípides se desdobrava. Ele tinha uma mediunidade que ele estava aqui e, ao mesmo tempo, ele se materializava em outro local. Né? Ele chegou para o tio senhor Mariano e falou: tio senhor Mariano, aonde que mora o Carlos? Carlos é esse rapaz que está acamado ali. Ele falou: meu filho, ele mora depois da floresta ali, é muito longe. E agora já está escuro. Ele está precisando muito da gente. Ele está há 3 dias sem comer, sem levantar da cama. Ele falou: mas não tem condição, vamos amanhã cedo lá, porque agora tem uns bichos, né? Agora está de noite, na mata. Esse rapaz, ele tinha a lepra. Como ele tinha lepra, ele foi afastado da cidade. E ele ficava no meio do mato, lá no meio da floresta, num ranchinho, sozinho. Né? E Eurípides sentiu que ele precisava da ajuda dele. E aí o que eles fizeram? Foram. Aí ele falou para o tio senhor, nós estamos fazendo o bem, não estamos? Não estamos trabalhando para Jesus? Ele falou: estamos, então não tem o que temer. Vamos pegar o cavalo e vamos lá. Aí eles chegaram lá, o rapaz estava 3 dias sem comer, com a febre altíssima, acamado, né? E o Eurípides cuidou desse rapaz. E foi os cuidados dele. E, pasmem, além dele cuidar dele, ele deu um beijo nele, na testa, e no outro dia ele estava curado. Ele não tinha mais nada no corpo dele. Ele tinha uma mediunidade fora de série. Ele fazia psicofonia, psicografia, ele era médium de cura, ele tinha desdobramento, tinha bilocação, né? Então ele era um médium completo. Ele tinha praticamente todas as mediunidades que a gente estuda. Eurípides Barçanufo. Em 22 de outubro de 1917, ele foi denunciado. Tá? Porque no decreto, né, de 11 de outubro de 1890, a pessoa não podia fazer homeopatia, não podia fazer atendimento, porque era medicina ilegal e poderia ser preso. E também não podia praticar o espiritismo porque era crime. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Então ele se enquadrava nos dois. Ele era espírita e ele era homeopata. Ele fazia homeopatia, ele trabalhava com homeopatia. E também fazia curas. Conclusão. Ele foi denunciado, claro, pela igreja, né? Pelos irmãos da igreja, e foi denunciado por outros, por um farmacêutico que tinha na cidade, que também era homeopata. E não suportava ver as pessoas irem lá com Eurípides, né? O processo passou por 5 juízes e nenhum aceitou o processo. Nenhum. Porque eles chegaram à conclusão que era muito mais útil, que era muito mais necessário que Eurípides continuasse o trabalho dele do que tirar Eurípides do trabalho. Porque se não fosse ele, os pobres não tinham como se curar. Né? Eurípides, ele aviava mais de 1000 receitas por dia para o Brasil inteiro. As cartas vinham com a doença que a pessoa tinha e ele fazia o medicamento e mandava pelos correios. O Correio de Sacramento teve que se adaptar ao volume de cartas que recebia e ao volume de encomendas que era mandada diariamente dos medicamentos de Eurípides. E lembrando que é tudo de graça, ele nunca cobrou um centavo de ninguém.
Ele mantinha os medicamentos com o seu salário, que ele tinha na venda do pai, que ele era escrivão do pai. E os amigos que ele tinha, que eram bem de situação, que eram fazendeiros, empresários, também mantinham a matéria-prima para que ele pudesse fazer os medicamentos, né? E aí, quando acontece essa questão dele ser denunciado, né, a cidade inteira fica empolvorosa, a cidade inteira fica preocupada com o que ia acontecer com Eurípides. E aí ele tem uma nova visão com Jesus, no quintal da casa dele. Na hora que ele sai no quintal, ele vê Jesus, e Jesus fala para ele: meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. E foi mesmo. Porque o processo foi arquivado, nenhum juiz quis julgar o processo, então não teve andamento no processo. O processo foi para Uberaba, veio para Sacramento, rodou toda Minas e ninguém quis o processo dele. Todos foram arquivados. E realmente a vitória foi deles, né? Ele desencarnou em 1º de novembro de 1918, às 6 horas da manhã, em decorrência da gripe espanhola, epidemia que assolou o país nesta época. Ele curou todos que chegaram nas mãos dele. Mas ele foi contaminado e desencarnou com 38 anos de idade. Foi um baque para a cidade, foi um baque para o Brasil inteiro, o desencarne de Eurípides. Mas Eurípides já sabia que ele ia desencarnar. Porque ele teve uma visão de um velório com muita gente chorando, muitas flores, gente do Brasil inteiro em Sacramento. Só que ele não falou que era ele, né? Ele falou que ele tinha tido essa visão e que uma pessoa que parece que era muito importante para Sacramento havia desencarnado. Aí a secretária dele fala assim: com certeza não sou eu, porque eu sou pobre, quem é que vai querer vir no meu enterro, né? E deu risada. E realmente foi Eurípides, né? E aí ele desencarna e o trabalho dele continua com essa secretária, a dona Amália, e a mãe dele, porque a mãe dele desencarnou com quase 100 anos. Então, Chico conheceu, todo mundo conheceu a família dele e a mãe dele, né? E aí Chico fala que Maria Santíssima veio, né, falar com Eurípides se ele queria ou não ir embora, né? És tu, Mãe Santíssima, tão jovial e bela? Vem em nome de meu filho amado, Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor. Jesus convoca-te a novos rumos. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal. Queres a cura ou aceitas a vereda da esperança? Mãe amantíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. E aí ele desencarna. Então ele tinha a opção de ficar ou de ir embora. Mas ele preferiu ir embora, porque já que Jesus tinha convocado ele, né, para trabalhar no plano espiritual, e ele trabalha no hospital no plano espiritual, né? No Vereda da Esperança, ele trabalha, então ele continua trabalhando ainda, e muito, no plano espiritual, né? A história dele é maravilhosa. Essa história toda dele está no livro O Homem e a Missão, de Corina Novellino. É um livro muito antigo, tem em PDF, tem nos sebos, tem para vender, mas é um livro maravilhoso, é um livro que vale a pena nós lermos, porque é uma inspiração para todos nós. A vida deste homem, né? Um homem que foi amor o tempo todo. Um homem casto, nunca se casou, nunca se relacionou com ninguém, nunca teve nenhum tipo de contato com ninguém. A vida dele inteirinha ele dedicou aos pobres, aos necessitados, aos doentes e às crianças do Colégio Allan Kardec, né? E o legado dele continua até os dias de hoje com a família dele, de Eurípides Barçanufo, né? Lá em Sacramento tem o Lar Escola de Eurípides Barçanufo, que tem acho que umas 400 ou 500 crianças, né? Totalmente gratuito.
Então tem um trabalho maravilhoso que continua na cidade até hoje, pela família dele, pelos descendentes de Eurípides, né, da família de Eurípides. E lembrando que Eurípides lecionava sempre com muito amor. Ele usava o método de Pestalozzi sem ter conhecido Pestalozzi. Sem saber nada sobre Pestalozzi, ele educava pelo amor, ele educava pela natureza, né? Em uma época que as crianças eram castigadas. Naquela época as crianças levavam a palmatória, eram ajoelhadas em milho e às vezes até levavam tapas na cara, né? Dependendo do professor. E a educação dele era completamente pelo amor, sempre foi. E os alunos da escola de Eurípides eram os primeiros a alcançar os melhores cargos que tinha, em todos os cargos públicos, nas empresas, eles sempre eram benquistos, né? Sempre conseguiu as melhores notas, né? Então que possamos sempre lembrar de Eurípides Barçanufo como um grande espírita, mas como um grande espírito que passou aqui pela Terra. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada.